Você aprendeu a aguentar, mas e a viver? Cara, a primeira vez que eu li essa frase, na verdade é um textinho, e quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, puta que pariu. Puta que pariu, foi essa a minha reação, não teve outra. E é óbvio que eu vou ler pra você. Você aprendeu a aguentar, mas e a viver? Você aprendeu a aguentar, a respirar fundo, a engolir seco e deixar pra lá. A não responder, não explodir, não desistir. A sorrir quando queria sumir. A seguir em frente mesmo quando já não tinha mais pra onde ir. Você aprendeu a aguentar porque não teve escolha, porque ninguém te deu colo, porque o mundo exigia força e você entregou. Mas e viver? Sim, viver. Você lembra como é? Viver de verdade, sentir algo sem culpa, ter alegria, ter vontade de levantar porque quer, não porque precisa, se permitir parar sem se sentir inútil, se ouvir sem se julgar, ser você por inteiro, sem precisar se moldar pra caber. Você aprendeu a aguentar, mas será que ainda sabe viver? Não, isso aqui pra mim acabou já, entendeu? Era só isso que eu queria ler mesmo e o resto já acabou. Você aprendeu a aguentar, mas será que ainda sabe viver? Ou a vida virou só mais uma coisa que você tem que suportar? É isso aí. Principalmente para pessoas com muita ansiedade, a vida é insuportável. A vida é realmente um verdadeiro aguentar de coisas. É você estar sempre aguentando aquelas sensações ruins, aqueles sentimentos, aquela sensação de dor no peito, de ficar sem ar, de tudo é um peso. E realmente quando você vive muito tempo da sua vida com essa sensação, a vida parece que vai ser inteira com essa sensação. A gente meio que fica realmente sem força pra lutar contra isso, contra esse sentimento, porque você fica, cara, eu vivi a vida inteira assim, eu já fiz de tudo, então não tem outra solução, não tem o que eu fazer. E tem uma vida melhor. É um pouco complicado às vezes, e eu realmente acho que tudo que acontece na nossa vida, pelo menos eu gosto de pensar assim, que tudo que me acontece, eu preciso que aconteça pra eu evoluir em alguma coisa. Não tô romantizando a dor, não tô romantizando o sofrimento. Então se eu estou sofrendo, eu estou com essa dor, eu estou numa situação que eu não gosto. Cara, não tem o que eu fazer, eu tenho que botar algum pensamento positivo na jossa da minha cabeça, senão eu vou enlouquecer. É você olhar com outra perspectiva, porque senão tudo vai ser um peso, tudo vai ser muito difícil e a gente vai viver aguentando, suportando e não sentindo a vida de verdade, com vontade de viver, com vontade de fazer as coisas. Gente, eu não acredito que eu tenho vontade de fazer as coisas hoje, porque eu passei tanto tempo da minha vida arrastando tudo, fazendo tudo meia boca, não meia boca, dando o meu melhor, mas o meu melhor era tipo o mínimo, porque eu não tinha força, eu não tinha vontade muitas vezes. E agora saber que eu posso fazer as coisas porque eu tô com vontade, porque eu quero me arriscar, eu estou me colocando em desconfortos, é que eu quero fazer isso. A minha versão de 1 ano atrás, 2 anos atrás, não suportaria essa ideia de se expor, de estar aqui falando e, cara, será que ninguém nunca vai me ouvir? Será que eu não tô falando merda? Será que as pessoas não vão gostar de mim pelo que eu tô falando, pela minha opinião? Hoje, eu tenho esses medos, óbvio que eu tenho, porque eu cresci com isso, mas é, tipo, eu tenho muito mais força de encarar, de falar assim, beleza, foda-se você tá pensando tudo isso, mas vamos em frente, e é sobre isso. E a ansiedade, ela funciona realmente como um alarme, ela tá sempre mostrando pra você, ó, tá em perigo, você tá em perigo. E o problema não é a gente sentir essa ansiedade, o problema é como a gente se relaciona com ela. E a partir do momento que eu entendi que eu ficar brigando com ela, falar assim, cara, eu te odeio, por que que eu sinto isso? Ter ansiedade é uma merda. Eu parei de fazer isso e eu comecei a me abraçar, porque realmente, tipo, eu vejo que sou eu que tô sentindo isso. Então eu fico, ok, ansiedade, você veio, eu vou sentir você. Você não precisa vir mais, eu não preciso mais de você, mas já que você tá aqui, eu vou sentir você, e é isso que eu vou fazer. Parar de brigar, parar de bater de frente com as nossas emoções. Porque quanto mais a gente bater de frente, ou quanto mais a gente fugir, buscar coisas pra fugir disso, mais vai vir, porque você, sabe, tá sempre procurando um motivo pra sentir aquilo. Então quando você acolhe essa emoção, quando você fala assim, ok, eu preciso sentir, eu vou sentir, você começa a entender, você começa a se perguntar por que que eu tô sentindo, por que que você tá vindo, você começa a reconhecer padrões de, eu senti isso porque eu tava muito preocupada com o trabalho, eu senti isso porque eu tava com muito medo de tal coisa acontecer. Então você começa a entender o porquê que ela tá vindo, por que que ela tá acontecendo e o que que eu posso fazer pra mudar isso, sabe? E como que a gente começa a superar um medo? Só enfrentando ele. Pra superar esse medo é enfrentar, é se expor. E aí, uma outra frase que me pegou muito quando eu vi foi: a realidade é um alívio. Quando eu comecei a perceber que viver na minha cabeça, nos meus pensamentos catastróficos, era muito pior do que a realidade em que eu estava, então sim, a
realidade é um alívio, porque o que tá acontecendo na minha cabeça é 10 vezes pior. Geralmente não acontece, pelo menos pra mim, não acontece. As catástrofes que eu imagino, ou que eu imaginava. Então, quando eu comecei a colocar na minha cabeça a realidade é um alívio, sempre que eu tava começando a sentir aquela palpitaçãozinha vindo, aquela onda de ansiedade, eu ficava, a realidade é um alívio. Onde eu tô agora, o que eu tô fazendo? Imaginar o pior cenário, o melhor cenário, e o cenário provável. O que pode acontecer, o que eu gostaria que acontecesse e, tipo, o que é horrível de acontecer. Você começa a questionar esses pensamentos, começa a questionar a forma que você pensa que esses pensamentos vêm. E quando você começa a questionar, eles vão perdendo força sobre você, porque eles ficam, nossa, ela não tá mais acreditando no que eu estou dizendo. Só que no começo, parece que quanto mais você questiona, mais forte vem. Quando você supera uma coisa, vem outra muito forte, porque o seu corpo quer fazer você permanecer naquela sensação, naquela situação de qualquer jeito, porque é seguro, não que é bom, é conhecido. E não quer dizer que depois que você começa a questionar, a interpretar, a duvidar desses pensamentos, não quer dizer que eles não vão mais aparecer. Só que eles vão aparecer com menos frequência, com menos força. Você não vai acabar, tipo assim, tendo uma crise em toda e qualquer coisa que você tem que fazer. Você começa a entender como funciona e você começa a ficar um pouco mais tranquilo, sabe? Um pouco mais... talvez eu consiga viver com isso. E aí quando você começa a entender, talvez eu consiga viver com isso, as coisas começam a melhorar e a fluir porque você tem mais clareza dos seus pensamentos, sabe? Então funciona, eu juro que funciona. E aí rolando, né, pelas internets da vida, esses dias, eu ouvi sobre o mito de Orfeu. E aí eu fui pesquisar um pouquinho e tudo mais, eu vou trazer de uma forma bem simplificada aqui, uma lenda grega que fala sobre um poeta e músico que ele foi pro submundo pra resgatar a sua amada, né, a sua esposa, que morreu picada por uma cobra. E ele vai lá e conversa com Hades, se eu não me engano, eu não lembro quem que é, mas ele convence de que a esposa dele precisa voltar com ele, porque ele ama muito ela. Eu acho que é Hades, tá? Não tenho certeza do mito, mas eu acho que é. E aí eles falam, ok, ela vai voltar com você, né? Ela vai voltar pra vida com você, só que até você sair do submundo, você não vai olhar pra trás. Ela vai seguir você, ela vai indo atrás de você até vocês saírem. Ela não vai falar nada, ela vai ficar em silêncio e vocês têm que sair daqui, você de costas, sem olhar pra ela. Ele não tinha certeza de que ela tava atrás, mas você tem que sair daqui sem olhar pra trás, sem questionar nem nada, você só tem que sair daqui. Ela vai estar atrás de você. Assim que você sair do submundo, você passar pela porta, ela vai estar com você. E ele foi indo. E ele falou, não, beleza, eu não olho pra trás. E aí ele foi indo, e aquilo começou a angustiar ele, porque ele não tinha certeza que ela tava atrás, ele não sabia se ela tava ali, e ele não podia falar com ela não falava nada, era um silêncio, até que ele entrou em parafuso e não aguentou, ele olhou pra trás. E no que ele olhou pra trás, ela realmente estava atrás dele, só que ela teve que ficar no submundo, porque ele não acreditou, né? Ele deixou os pensamentos intrusivos e catastróficos dele destruírem a vida dele, ou seja, ela não voltou com ele pra vida real, ela não voltou com ele à vida, porque ele duvidou, né, porque ele acreditou nos pensamentos catastróficos dele, e aí ele teve que viver a vida dele sem ela, porque ele teve dúvidas. Ou seja, se ele tivesse só ido, ela estaria atrás dele. Primeiro que traz essa ideia de que ele não aceitou o que aconteceu, que foi ela morrer. Ele foi lá, ele poderia salvar ela, né, levar ela de novo com ele, mas ele ficou com tanto medo daquilo ser uma mentira, ele acreditou tanto nos pensamentos dele de que ele tinha sido enganado, de que ela não estava atrás dele, que ele olhou pra trás. Então ele perdeu ela por uma segunda vez. E isso, cara, é muito bizarro, porque realmente quantas coisas a gente deixa de viver, deixa de fazer por medo, né? A gente não fala assim, cara, eu vou ir independente do que acontecer. A gente fica, nossa, imagina 1000 cenários, olha pros piores cenários e acaba não fazendo, acaba não indo por medo. Não por coragem, né? Então a gente vive baseado no medo e não na coragem. E tem uma frase do Rafael Grata que é muito legal. O medo não previne a morte, ele previne a vida. Porque a gente vive em constante medo que a gente não vive. A gente só fica sobrevivendo todos os dias, aguentando, né? Suportando a vida. Porque não é legal viver, porque a gente tá sempre com medo, tá sempre ansioso, tá sempre com aquela fobia de tudo vai dar errado, eu vou ter uma crise, as pessoas não vão gostar de mim, vão me odiar. E isso não é viver. Isso é realmente suportar, é aguentar, é sobreviver. E o medo faz a gente duvidar de tudo, até das coisas que seriam boas pra gente. Hoje eu vejo nas redes sociais muitas frases prontas, muitas opiniões de tipo,
Ai, se você tem dúvida é porque não é pra você. Ah, se você tem dúvida é porque a resposta é não. Cara, às vezes é só a gente se sabotando. Nem sempre a dúvida é porque é algo ruim ou não é pra você. Às vezes é porque a gente se sabota o tempo todo. Aquilo seria bom pra mim, mas como eu sempre tô ansiosa, sempre tô com medo, eu vou duvidar disso. Obviamente. Não quer dizer que porque um relacionamento é bom que não vai ter dúvidas. Vai ter em algum momento. Tudo vai gerar dúvidas, tudo vai gerar um trabalho é bom pra mim, mas ele vai me gerar um estresse, uma dor de cabeça. Eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto, eu vou ter que lidar com pessoas difíceis. Isso tudo acontece. E não é porque, ai, se você tem dúvida é porque não é pra você. Se pessoa te tratou assim, não é pra você. Às vezes é algo que a gente precisa aprender. Quer dizer que a dúvida, ela não pode dominar a nossa vida, mas sim você duvidar, questionar e ainda assim você escolher, mesmo com a dúvida, fazendo parte da sua vida. Então nem tudo sempre vai ter uma resposta pronta. Não espere a resposta pronta. Ai, porque quando for eu vou ter certeza. Você vai sentir. Você vai falar, cara, eu acho que é isso. Mas uma duvidazinha sempre vai ficar, mesmo sendo algo bom. Então, o medo é quando essa dúvida, ela é mais forte do que o nosso poder de escolha. Então, a gente tem tanto medo, a gente tem tanta dúvida, que aquilo acaba virando uma fobia, uma coisa impossível de lidar. Não aproveita a vida, não aproveita as oportunidades, porque a gente tem medo que ela dê errado o tempo todo. Mas como todos os problemas têm solução, ou pelo menos a gente consegue diminuir um pouquinho deles e deixar eles um pouquinho mais fáceis de conviver durante o nosso dia, uma das coisas mais incríveis quando a gente tá perdido em pensamento é o estado de presença. E isso pra mim foi muito difícil no início, porque estar presente é a mesma coisa que você cortar a ansiedade ali pela raiz. Porque a ansiedade é um medo do futuro, você vive na sua cabeça, você vive imaginando cenários, né? Geralmente catastróficos. O estado de presença te faz parar de pensar nisso. Então, o que seria o estado de presença? É aquela coisa do, ai, eu não lembro de cabeça o que é, mas eu vou deixar aqui em algum lugar. Mas é alguma coisa de tipo 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar. Eu vou escrever que é melhor. Pausa. Beleza. Meditação, você respirar, respiração controlada, né? De você respirar 4, 4, 4. Eu gosto de fazer uma inspiração mais longa, que eu acho que me acalma muito mais. Fazia, por exemplo, uma inspiração de 3, 4 segundos e expirava por 6 a 8 segundos. Questionar os seus pensamentos catastróficos, questionar todos os seus pensamentos de isso é verdade, isso já aconteceu, qual a chance disso acontecer? Por que eu tô pensando nisso? O que me aconteceu que me fez pensar nisso? Então, começar a questionar devagarzinho, tá? Não vai na louca, não. Ou às vezes vai na louca, porque eu via que tinha dias que eu tinha muita coragem. Então, dias que eu estava corajosa, eu saía de casa com medo, com tudo, ia em lugar público, em um lugar que eu sabia que eu poderia passar mal. Não passar mal, mas ter uma crise, porque eu tava com coragem naquele dia, então eu ia. Mas tinha dias que eu não tava com nem um pouco de coragem. Não queria sair de casa. Então, nesses dias em específico, eu fazia o quê? Uma meditação, uma respiração controlada, essas coisas que nos trazem pro presente, tá? Pintar, cantar, desenhar, dançar, coisas que vão saindo desse looping, desse sentimento ruim. Por que a gente fica exausto? Porque a gente tá gastando energia o tempo inteiro, que seu corpo está em alerta, o teu corpo tá querendo fugir o tempo todo ou lutar. Então, já que a gente tá gastando energia, por que não gastar pensando em alguma coisa boa, né? Ou tentando lutar contra esses pensamentos, por mais exaustivo que seja. Não é porque você pensou que isso se torna real. Geralmente não acontece. Geralmente não. É tipo assim, pra mim, pelo menos, era tipo 98% das coisas não acontecia. O que acontecia? Eu tinha medo de passar mal quando eu saísse de casa. Por que isso acontecia? Porque eu ficava com tanto medo que me dava uma crise de ansiedade antes mesmo de sair de casa, e quando eu saía eu tinha uma crise. Porque em casa eu fiquei falando, cara, eu vou sair, eu tô com medo de ter tal coisa. Então é óbvio que isso desencadeava, né? Mas assim, dos pensamentos catastróficos que eu tinha, nada de acontecer, nada. Uma das coisas que também me ajudou muito foi a começar a praticar a gratidão. Isso eu já faço há muito tempo, tá? Porque minha mãe ia pagar uma conta, um mercado, qualquer coisa, ela dava o dinheiro e ela repetia bem baixinho pra ela, né? Da onde saiu esse tem muito mais. Que é tipo, da onde saiu esse dinheiro vai ter muito mais pra mim depois. Então ela nunca via como um fardo, como eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer isso. Ela falava como tipo assim, mano, saiu esse aqui, mas vai vir muito mais pra mim, eu não preciso me preocupar. Ter essas crenças, essa forma de pensar ajuda muito mais também, porque às vezes o que desencadeia uma ansiedade, uma crise de ansiedade, medo de faltar dinheiro, medo de não conseguir um emprego, medo disso, medo daquilo, medo de não conseguir trabalho. Então quando a gente começa a agradecer pelo que a gente tem, a gratidão ela muda a nossa vibração na hora. Então assim, se eu tô com medo, se eu tô com muita ansiedade, eu fico, o que eu posso agradecer? Começar a ver tudo de uma forma um pouco mais positiva, porque isso, a gratidão ela muda a nossa chavinha, assim, sabe? Ela
traz uma sensação boa. Uma coisa que eu fazia também era, quando eu começava a minha ansiedade, eu falava, ansiedade, obrigada por me mostrar o que eu precisava ver, mas agora eu não preciso que você esteja aqui, pode ir embora. Já entendi, ou já entendi, corpo, já entendi o seu recado, eu já entendi que eu tô fazendo alguma coisa que é desconfortável pra mim, obrigado por me avisar, mas eu não preciso mais desse sinal. Você começar a criar umas afirmações pra você mesmo, pro teu cérebro entender que aquilo ali não é mais necessário. Então repetir pra você, eu tô segura, eu consigo, eu sou incrível, eu sei lidar com essas coisas, o desconforto é bom, eu aprendo com ele, eu evoluo com ele. Parece muito uma coisa de, ai, coach, que nossa, tudo é maravilhoso. Não, pelo amor de Deus. Eu entendo totalmente as dificuldades da vida. Mas assim, como eu já disse e eu vou repetir todas as vezes, a gente tem que escolher o que a gente vai pensar, porque se a gente deixar à mercê, a gente vai catastrofizar a vida inteira e suportar a vida inteira. Então por que não gastar essa energia pensando em coisas boas, não é mesmo? Pelo amor de Deus, às vezes a gente consegue mudar a nossa vida só nessa mudança de pensamento mesmo, trazendo esse olhar um pouquinho mais bonito pra vida, romantizar um pouco mais a vida. E aí coisas, tipo assim, coisas muito práticas que também são legais de fazer, uma caminhada pra você melhorar a sua criatividade, melhorar o seu pensamento, sair, esvaziar a mente, mudar os nossos hábitos pra parar de ter pensamentos automáticos, hábitos automáticos. A gente vai começar a mudar isso, virar a chavinha. Cara, se exercitar, pular corda, fazer uma atividade um pouco mais pesada do que caminhar, né? Seja em casa mesmo, um agachamento, qualquer coisa que você faça um pouco mais pesado, te dá muita confiança, te dá muita sensação de satisfação de conseguir fazer. E às vezes é só isso que a gente precisa. Ter um pouquinho de força pra ficar feliz e falar assim, nossa, eu consegui fazer isso hoje. Eu lembro que quando eu comecei a ficar melhor, assim, que eu conseguia fazer um pouquinho mais de coisas, qualquer coisa que eu fazia eu ficava muito feliz. De tipo, uma atividade física, andar de bicicleta por 10 minutos, pular corda. Então essa sensação é boa. Então quanto mais você traz essa sensação pro teu corpo, melhor ainda. E realmente, gente, às vezes a ansiedade, não só a ansiedade, mas nossos problemas mentais, emocionais, eles são, lógico, eles vieram de alguns traumas, algumas vivências, mas pode ser muito falta de uma vida saudável. Então, os dois precisam estar juntos. Não adianta eu fazer terapia e trabalhar minha mente, meu emocional e não cuidar do meu físico, porque se o meu corpo tá fraco, a minha mente é fraca. Se eu treino o meu corpo, eu treino a minha mente pra aguentar, pra suportar. Como eu disse, nem toda dor é ruim. Quando você vai treinar musculação, dói, mas é uma dor boa, que te constrói, te deixa mais forte, te deixa mais preparado fisicamente. Então a gente precisa trabalhar os dois juntos. Não é só emocional e mental, mas é físico, é saúde, boa alimentação, atividade física, tomar água, às vezes suplementar uma vitamina que falta, pegar um sol. Então muitas vezes a gente fica infernado dentro de casa sem fazer coisas que são boas pra gente, sem um hobby, cantar, dançar, mexer o seu corpo, sair rebolando. Não diz que os traumas saem quando a gente rebola, os nossos traumas saem pelo nosso quadril quando a gente tá fazendo alguma coisa? Então é isso. Às vezes é só isso que precisa. Você sair rebolando por aí, dançando, conversando com você mesmo, brincando com você mesmo, fazendo coisas de criança. Você pegar um caderno, escrever sem julgamento, sem escrever bonito, uma letra bonita, caligrafia certo, ponto, vírgula. É escrever tudo que você tá pensando, todos os seus pensamentos catastróficos, todas as sensações. Só escreve, tira tudo da sua cabeça. Não deixa na tua cabeça, escreve, porque quando você vai escrevendo, você vai começando a entender, porque parece que é como se você estivesse conversando com alguém ou se alguém estivesse desabafando com você. Então, tirar isso da sua cabeça e botar no papel te ajuda muito. Então, às vezes, desconectar um pouquinho do celular, do computador, da TV. Antes de dormir, acende uma velinha, lê um livro, escreve os teus pensamentos antes de dormir. E por mais que você vai ficar ali, tipo, remoendo um pouco, né? Não fica no celular, não fica em coisas que te distraiam de si, porque a gente tem essa mania de se distrair de si pra ficar bem. Quanto mais a gente se distrai da gente, mais a gente tá se negando a resolver aquilo ali, aquele problema. É como se fosse um processo. A gente sente a dor, a gente começa a entender essa dor, entender por que ela existe, o que ela quer. E quando a gente começa a resolver, não é que começa a melhorar, é meio que começa a piorar. Porque você vai gerar desconfortos, você tá começando a mudar todas as suas crenças,
se questionando se aquilo é real, se não é, então não quer dizer que vai ficar fácil aqui, vai ficar muito difícil. Então por que às vezes a gente desiste disso tão fácil? Porque fica muito pior quando você tá tentando se curar. Porque você tá tentando questionar esses pensamentos e parece que vem mais ainda. Por quê? Porque ele quer fazer de tudo pra você se manter ali. Porque você acostumou ali, é confortável, você já conhece aquele ambiente. Então o teu corpo, o teu inconsciente vai fazer de tudo pra você se manter ali. Só que a gente pode mudar esses hábitos. O nosso corpo, ele consegue se adaptar. A gente precisa focar no aqui e no agora, porque tudo que a gente tem é o hoje. O passado não existe mais, o futuro também não existe. O que existe é o agora. E se só existe o agora, por que a gente vive o agora de uma forma horrível? Por que a gente se sente mal, se trata mal? É muito ruim você sofrer, não sentir força, não ter vontade de fazer nada. Então é legal quando você começa a treinar tanto a si mesmo, o seu corpo, o seu cérebro, a sua cabeça, que isso começa a acontecer todos os dias. Você acorda animado, você tem vontade de viver, você tem vontade de fazer coisas, conhecer gente nova. E a mudança, ela gera desconforto, ela gera dor, ela é difícil, é igual academia. Você vai doer enquanto você tá treinando. Só que você sabe que a sensação depois é muito boa. Então é a mesma coisa quando a gente tá se curando. É tipo, dói muito no processo, dói pra caralho. Só que no final você sabe que é uma sensação boa. Dá aquela sensação de caralho, foi difícil, mas olha, eu venci, eu consegui. Estou torcendo por todos nós. A gente não tem nada além do aqui e do agora. Então que seja um pouquinho mais gostoso de viver.